Será que você realmente sabe como traçar linhas de suporte e resistência? Se você ainda não me conhece, eu sou o Leonardo Bermudes, eu sou o Doni Trader aqui do canal da Berman Investimentos e hoje eu vou te ensinar como eu faço para configurar as minhas regiões de suporte e resistência e ganhar dinheiro no mercado financeiro. E já vou te avisando que se você gosta desse tipo de conteúdo, de trade, de análise, de mercado financeiro, já se inscreva no nosso canal que a gente tem muito conteúdo legal. O foco aqui atualmente é de opções binárias, mas futuramente eu vou expandir bastante a área do canal, então já deixa o seu like e se inscreve no canal que você não vai se arrepender. Então vamos lá, o que é de fato o suporte? Eu vejo que muita gente sabe até configurar corretamente as linhas, porém não sabe o que é, por que o preço bate naquela região e tende a subir e por que o preço bate numa região de resistência e tende a cair. Pessoal, primeiro de tudo, suporte é a linha que fica abaixo, uma região que fica abaixo do preço e a resistência fica acima do preço. A linha de suporte, ela concentra muitas ordens de compra, então muitas pessoas ou então um volume grande financeiro pretende adquirir aquele ativo, aquela ação, aquele par de moeda em determinado preço. Tá? Então, por exemplo, supondo que você está operando uma ação que está a R$10 e a R$9 tem um grande volume de compras, além do normal. Sempre vai ter volume de compra, sempre vai ter volume de venda. Só que tem uma região que vai ter um volume acima do normal, acima da média, e acaba consolidando a região de suporte, uma região de compra, e a região de venda, que é a região que fica em cima do preço, é a resistência. Tem muitas pessoas vendendo naquele preço, então eles acreditam que depois que bater lá, o preço vai cair, tá bom? Então é basicamente assim que funciona, tá? E isso, claro, como eu falei, a gente tem uma quantidade de ordens, tem um volume, e por que o preço não consegue ultrapassar aquilo? Porque tem muita gente querendo comprar a 9, por exemplo, o preço está 10, vai caindo, bate em 9, ele tende a ficar em 9, ele precisaria executar todas as ordens de compra em 9 para conseguir cair ainda mais. E é difícil acontecer isso se não tiver nenhum movimento eminente de baixa, nenhuma configuração gráfica que vai falar que o preço provavelmente vai cair, nenhum indício, nenhuma notícia, nada disso. Se não tiver, dificilmente vai conseguir romper uma região de suporte, do mesmo jeito uma região de resistência, beleza? Então é bem simples. E o interessante é que a linha de suporte e de resistência, ela serve para a gente identificar quando o gráfico está numa indecisão, se movimentando na horizontal, o pessoal gosta de chamar de lateralização, ou após um rompimento de um suporte ou de uma resistência, a gente tende a ter uma tendência, tá? Até redundância, tende a ter uma tendência. Mas é o que acontece, depois de um rompimento, provavelmente a gente vai iniciar um movimento de tendência, porque ele tenta romper uma região e quando ele finalmente consegue, ele vai embora. O preço sobe muito, ou se romper o suporte, cai muito, tá? Claro que depois a gente tem movimentos chamados pullback, várias coisas que podem acontecer, mas a princípio é assim que funciona o suporte e resistência. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como que eu faço para configurar essas linhas e ganhar dinheiro com opções binárias, beleza? Que é a modalidade de investimento que eu mais gosto de ensinar aqui para vocês no canal e que eu acredito que a maioria do meu público aplica nesse investimento, tá bom? Bom pessoal, eu estou aqui na corretora IK Option de opções binárias e vou mostrar para vocês como que eu gosto de utilizar as linhas de suporte e resistência, o jeito que eu faço para conseguir ganhar dinheiro no mercado, beleza? Primeiramente vou mostrar para vocês aqui então a linha de resistência. A gente vai clicar aqui em ferramentas gráficas, vamos colocar uma linha horizontal e vocês podem ver aqui que a gente tem uma região, tá? Já vou mostrar direitinho, que o preço tende a tocar e cair, beleza? Só vou deixar ela aqui numa coloração vermelha para vocês entenderem que é uma resistência, tá? Então vamos lá. Bom, aqui vocês podem ver que o preço veio, bateu nessa região e caiu. Bateu e caiu. Bateu e caiu, bateu e caiu, bateu e caiu. Então ele tentou várias vezes nesse momento, fez um topo duplo, que é um bom indicativo de baixa. Aconteceu uma baixa com fundo duplo, jogou para cima, topo duplo, jogou para baixo. E a gente teve aqui outro teste nessa região, aqui outros 2 testes e aqui mais um teste, beleza? E galera, como é que vai funcionar aí pra gente traçar essas linhas de suporte e resistência? Essa resistência aqui no caso, depois até respeitou de novo. O que é o interessante dela? Nessa zona, mais ou menos daí onde está a linha até aqui, que é onde veio essa sombra máxima, a gente estava com muitas ordens de venda. Não é que é exatamente neste preço, porém nessa região a gente tinha várias ordens de venda.
Então se o preço conseguisse entrar nessa região, já ia estar no sinal de alerta e provavelmente ele passando daqui, ele ia jogar lá para cima, beleza? Então aqui é uma região onde tem muitas pessoas vendendo e o preço tende a manter abaixo dessa linha. Pode ver que ele tende a tocar e cair, beleza? E como que eu faço para traçar? Como é que eu faço para ganhar dinheiro dessa forma? Como vocês sabem, eu gosto de utilizar o tempo gráfico de 5 minutos, tá? E eu faço o seguinte, eu espero 3 regiões de toque e traço uma linha, tanto de suporte quanto de resistência. Nesse caso a gente teve aqui uma região de toque, outra região de toque e aqui a terceira. Então a gente teve 3 toques, colocaria a linha, pode ser direto no corpo, pode ser na metade da sombra, depende se você quer uma entrada mais arriscada, uma entrada mais menos arriscada, com uma possibilidade maior de acertar, porém pode ser que não bata, enfim, depende da sua necessidade, mas o ideal coloca no corpo ali da vela e depois, ó, tocou aqui, você vendeu e finalizou ali embaixo, você conseguiu o resultado positivo. Aqui de novo, mesma coisa, tocou lá, você vendeu, resultado positivo, tocou lá, caiu, resultado positivo e mais um resultado positivo. Só nesse momento a gente conseguiria 4 operações vitoriosas, beleza? É claro que a gente não precisa pegar todas. Em tempo real aqui a gente pega uma, duas e já tá bom, não precisa querer pegar todas, tá? Só que vocês podem ver que funciona super bem em alguns casos. Tem casos também que funciona uma vez, duas e depois não vai. Isso depende muito da força dessa região, tá? Se ela é uma região que realmente está forte, vai respeitar mais. Quanto mais respeita, mais ela se consolida, tá bom? E agora eu vou pegar e vou mostrar para vocês aqui um exemplo de suporte, beleza? Então aqui, ó, a gente tem essa região aqui embaixo, ó. Eu vou deixar aqui na coloração verde. Opa. Tá bom. O preço veio, bateu aqui uma vez, 2 vezes e aqui a terceira vez. Tô vendo? Pegou aqui nessa sombra. Então ele veio e tocou aqui 3 vezes nessa região. Tá? 3 regiões de toque. Aqui tocou 2, aqui tocou 2, aqui tocou 1. Mas o importante é a região. Quantas vezes ele bateu e voltou. Não quantas seguidas, assim não adianta. Tá? Tem que dar um leve espaço para ser regiões de toque. Então aqui a gente teve 1, 2, 3. E a partir dessa vela aqui a gente já poderia operar. Então aqui a gente teria tocado nessa região. A gente conseguiria pegar um resultado positivo. Teria tocado nessa região e teria conseguido ter pego um resultado positivo. Beleza? Então vocês podem ver que funciona super bem, tá? Claro que não adianta só saber isso. Muita gente fala, só o básico em opções binárias dá para ganhar dinheiro. De fato, em algum momento você pode sim ter um resultado bacana e começar a ganhar dinheiro com um price action básico. Mas dificilmente, só com suporte e resistência você vai conseguir ser próspero no mercado financeiro. Você precisa também ter um conhecimento de tendência, linhas de tendência, alguns indicadores para facilitar no estudo do gráfico, dentre outras coisas, beleza? Eu vou pegar aqui e mostrar mais um exemplo de resistência. Aqui, ó, mais um exemplo de resistência que a gente teve nessa zona. Aqui uma região de toque, outra região de toque, outra região de toque. Aqui uma entrada, 2, 3, 4, 5 entradas aí super interessantes, beleza? E vamos ver se a gente acha aqui uma outra região, só que agora uma região de suporte. Vamos ver se... Geralmente a gente fica com bastante tendência, mas aqui tem uma região de indecisão. Beleza. Então aqui a gente teve uma região de toque, aqui uma aproximação que a gente pode até considerar uma região de toque, mas poderíamos esperar aqui 1, 2, 3, talvez até esperar mais um toque aqui. E aqui nessa entrada daria para ter comprado nesse suporte e conseguiria ter efetuado uma operação vitoriosa, beleza? E galera, eu falei para vocês que quando a gente tem um rompimento dessas regiões, é interessante que a gente inicia provavelmente uma tendência, tá? Aqui nesse caso, além dessa região de suporte, a gente também tem uma zona de resistência, tá? E vocês podem ver que quando essa zona de resistência foi rompida, aqui, ela teve aqui esse rompimento falso e depois o rompimento efetivo com a confirmação. Depois disso, olha o quanto o preço subiu, tá? E a mesma coisa vai ocorrer numa região de resistência, beleza? Se a resistência for rompida e confirmada, acontece a mesma coisa. E o suporte, se for rompido, tende a acontecer a mesma coisa, tá bom? Vamos ver se eu pego aqui alguma região. Deixa eu colocar um time frame maior, fica um pouquinho mais tranquilo para a gente fazer essas análises mais de rompimento para verificação da tendência, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma leve região de suporte e resistência. Aqui, ó, uma simples região de suporte e resistência. O preço rompeu aqui,
confirmou, pegou um pullback, que futuramente eu vou explicar de novo, no meu canal já tem explicadinho, mas eu vou explicar de novo, no treinamento eu também passo detalhadamente, e aqui a gente teve a movimentação aqui de queda, então ele buscou aqui um alvo inferior porque ele rompeu uma zona de suporte, e quando ele romper uma zona de resistência, vamos ver se eu encontro aqui alguma zona de resistência pra gente, ó, aqui a gente tem uma zona de resistência, tá? Uma zona de resistência ali, um suporte por aqui. Essa zona de resistência ela veio, tocou 3 vezes, depois veio aqui. Tivemos aqui uma zona de intercalação, um pouco de indecisão. Ele rompeu, mas não confirmou o rompimento. E aqui ele rompeu e aqui confirmou. Depois dessa confirmação, o gráfico subiu bem, porque ele rompeu uma zona de resistência e tende a subir ainda mais, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você pare de errar nas suas linhas de suporte e resistência. E se você já sabia disso e traça suas linhas corretamente, comenta aí embaixo e fala, pô, valeu, já sabia, faz um vídeo de tal coisa. E se você também não sabia, pode comentar aí embaixo, deixa o like, como eu falei, se inscreva no canal, ative as notificações, é muito importante para você receber todos os vídeos que a gente postar, beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e eu encontro vocês no próximo vídeo. Falou!